Olá, pessoal. Nós estamos aqui com esse belíssimo projeto que é o Colunenses pelo Mundo. É uma grande satisfação fazer parte desse projeto idealizado pela LP4 Propaganda e Promoções. Hoje estamos aqui com uma pessoa magnífica, uma pessoa que tem uma história brilhante, uma pessoa que todos nós conhecemos de certa forma, porque nas eleições de 2014 ele foi um dos candidatos ao governo do estado de Minas Gerais. Em 2016, ele foi candidato a vereador pelo município de Belo Horizonte. Ele, que é filho de uma pessoa conhecidíssima em nossa cidade. Para muitos, um dos melhores prefeitos da cidade, desde a história. Nós vamos conversar hoje aqui com ele, Fidelis Oliveira Alcântara. Fidelis, vem para cá, vamos bater esse papo e vamos aqui conhecer um pouquinho mais do Fidelis, ver o que ele tem para nós aí, para trazer para a gente novo aí, das pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Fidelis, é o seguinte, eu costumo começar esse bate-papo da seguinte forma. É uma pergunta que para muitos é muito difícil, mas para outras pessoas são fáceis. Quem é Fidelis Oliveira Alcântara? Messias, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Você e o G. Nunes, eu acho esse projeto muito bacana, né? É uma forma da gente reconhecer e reencontrar, né? Velhos amigos e conhecidos de coluna. Acho muito interessante, bacana, acompanhei vários episódios, então agradeço o convite e mando meu abraço para todas as colunenses e colunenses, né? Que vão nos acompanhar, os amigos de coluna também. É uma grande satisfação, né? Aproveitar aí a internet, a rede mundial de computadores, para a gente poder, né, ter um pouco mais de contato, conhecer, né, saber como é que andam as coisas e tal. Mas essa pergunta é muito complexa, digamos, né? Mas eu sou um cidadão, já estou quase chegando aos meus 50 anos, estou com meus 48 anos, né? Moro e vivo aqui em Belo Horizonte desde os 8 anos de idade, né? E sempre gostei, gosto muito, né, de me envolver com os lugares que eu vivo, né, quando eu vivia em Colônia, aqui em Belo Horizonte, isso me levou, né, a uma trajetória bem agitada, vamos dizer assim, né, dentro da política, dentro dos movimentos sociais aqui em Belo Horizonte, né, porque antes de ser candidato, e, aliás, eu fui candidato por causa da minha atuação em diversos movimentos, né, então eu sou, antes de tudo, um sujeito engajado nas mobilizações sociais, né? Na busca por direitos. Eu sou aquele sujeito, Messias, que o pessoal ele não gosta muito, que é aquele tal cara dos direitos humanos. Né? Eu sou dessas pessoas, aquele cara dos direitos humanos que fica aí enchendo o saco por causa dos moradores de rua, defendendo o direito das pessoas que estão sem casa, que estão sem teto, né? E eu sempre fui muito engajado nas diversas lutas aqui em Belo Horizonte e sou um sujeito socialmente ativo, né? Eu me procuro muito envolver e eu acho que é uma coisa que me dá uma força, né, para a vida. Eu acho que quem não tem sonhos coletivos, quem não busca propostas coletivas, pode ser junto com sua família, com seus vizinhos, com seus amigos, né? Acaba que tem uma vida um pouco tediosa, um pouco, né, sem um propósito, né? Isso pode ser desde uma organização de bairro, pode ser um time de futebol, pode ser... Eu participo de um grupo de xadrez, por exemplo, né? Eu jogo muito xadrez também. Então, eu acho que a mobilização e o envolvimento com as causas da sociedade, né, com a vida, faz a gente cidadãos mais ricos, né? Em vivências, em experiências, em contato, né? E acho que isso vem muito da minha família, né? O meu pai é uma pessoa que sempre também esteve muito envolvida nas causas sociais, né? A Sociedade São Vicente de Paulo lá em Coluna mesmo, e aqui em Belo Horizonte,
Eu participei de muitos momentos com ele aqui e tal. Eu acho que isso me ajudou a me formar, né, nesse sentido. Então, eu sou esse sujeito aí que está sempre, né, procurando. Preocupado em ajudar as pessoas a desenvolver É, o mundo, né? Sem fazer a diferença. E entender também, né, Messias, que eu acho muito importante, por que que nossa vida é dessa forma, né? Por que tanta gente com casa e tanta gente sem casa, né? E por que que nós vivemos numa sociedade onde um grande número de pessoas são excluídas das coisas básicas, né? São excluídas da alimentação, são excluídas da moradia, né? Por que que nós temos que sair de Coluna, né, para poder conquistar uma vida melhor? Por que Coluna não tem mais oportunidades para as pessoas, né? Como todas as cidades do interior, apesar que Coluna, inclusive, tem uma estrutura muito melhor que muita cidade, né? A estrutura da cidade toda, ela é muito boa, né? Com rede de esgoto e água na cidade toda, com um hospital bem equipado, né? Mas, por exemplo, não tem outras, né, condições para grande parte das pessoas. Por que que isso é assim, né? Por que que não poderia ser diferente? Então, eu acho que refletir sobre isso, procurar entender, né, por que nos colocam, né, em situações tão complicadas, eu acho que é muito importante, né? Para a gente, inclusive, poder viver com mais paz, né? Com mais tranquilidade e também com mais força, né? Com mais Uma qualidade de dedicação. vida melhor, né? Exatamente. Ô, Fidelis, deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que saiu muito novo de Coluna, né? 8 anos de idade. Mas viveu ali esses 8 anos, eu acredito, intensamente, porque Coluna é uma cidade intensa, em todos os sentidos, porque a gente costuma dizer que Coluna é uma grande família, né? Ali todos conhecem todo mundo e todo mundo participa da vida de todo mundo. E que é muito bacana isso, né? Isso é uma das coisas que eu admiro na nossa cidade. Nesse período de 8 anos ali que você viveu em Coluna, o que você, assim, lembra mais? O que você gostava ali dessa época? A gente ainda vai chegar na questão do seu pai chegar a ser o executivo ali da cidade. Como que foi ali a sua infância em Coluna? Messias, a minha infância, ela foi tão bacana e é tão importante para a minha vida e para a minha formação que escrevi sobre, né, no ano 2017, eu passei por um processo que foi muito bacana de relembrar a minha infância e escrever sobre ela, né, sobre minha vida ali em Coluna, como é que era, né, principalmente porque era uma vida muito diferente, inclusive da infância hoje em Coluna, né? A cidade não tinha um trânsito que tem hoje, né? Eu nasci numa cidade que não tinha rede de água, não tinha rede de esgoto, não tinha calçamento na rua, né? Dava lama na porta de casa e era o melhor lugar para brincar era na enxurrada, né? Brincar na enxurrada era uma coisa. E aí eu lembro de coisas fantásticas. Assim, na primeira chuva, não podia brincar na enxurrada, porque tinha que esperar para dar uma lavada, né? Então, minha mãe, na primeira chuva, não deixava eu brincar, porque podia ter verme, podia ter sujeira, né? Mas depois da primeira chuva, aí podia brincar na enxurrada, podia brincar na chuva, e eu adorava, eu achava assim, tem memórias ótimas de brincar na chuva, brincar na enxurrada e tal, né? Isso não impedia que todo ano também tivesse tomar um vermífugo, né? Porque volta e meia estava na beirada do jaco, da matilhada, fazendo alguma brincadeira também. Então, tomar um vermífugo uma vez por ano era importante, né? Mas aí eu lembro muito de brincar muito no quintal da minha casa, e depois das minhas primeiras saídas, ali por volta de 4, 5 anos, eu ia lá na praça, conversava com todo mundo, né? Eu tinha uma coisa de querer conhecer, de saber, né? Eu tenho uma memória muito interessante, Messias. Eu tinha 4 anos de idade e eu descobri que eu ia crescer, que eu não ia ser criança para sempre. Conversando com minha mãe, era sábado, né? E minha mãe, aos sábados, ela fazia quitanda no forno, né? Nós morávamos na casa da minha avó Merinda, né? E aí tem um grande forno lá no fundo, onde ela fazia biscoito, bolo, pão, tareco, né? Era quitanda para a semana inteira, né? Engraçado falar de quitanda, que aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o pessoal não sabe o que é quitanda, não. Não Né? sabe o que é quitanda, Quitanda parece que é coisa só nossa. Tem que explicar que é bolo, biscoito, rosca, tareco, né? Rosquinha.
E aí ela estava lá fazendo as coisas e tal, junto com a Beatriz, que era a moça que trabalhava lá em casa, e eu conversando, querendo saber as coisas, e minha mãe me explicou que ela nasceu da minha avó, e que ela foi bebê, foi criança, e que depois ela cresceu e que eu ia crescer. Rapaz, aquilo deu um nó na minha cabeça, eu ficava tentando imaginar minha mãe bebê, né? E eu lembro da época de eu imaginar minha avó carregando ela, minha avó Melinda ainda era viva, né? Mas eu não conseguia imaginar o rosto dela de bebê. Então eu imaginava um corpinho de criança com o rosto da minha mãe já adulta. Já adulto, já. E aí, É isso, né? nessa coisa, eu resolvi, então, eu tenho que resolver minha vida, né? Então, tem que resolver o Vou que eu vou ser crescer, quando eu crescer. Primeiro, nos primeiros dias eu fiquei meio revoltado com aquilo, porque eu não queria crescer, não. Eu queria ser criança para criança sempre. velha da vida. Aí eu fui para a praça conhecer as profissões, conhecer o que tinha e tal. O seu Bade Teodoro ficava sentado num banquinho que tinha ali, em frente hoje é o Banco Itaú, e na época era outra praça, né? E eu gostava, adorava conversar com ele. Ele era meu conselheiro, me dava dicas para minha vida Bacana. e tal, e umas balas também, né? Ele sempre tirava do bolso assim umas balinhas e tal. Então quase toda tarde eu tinha que passar lá e trocar ideia com ele. E era, assim, nossa, muito bacana. A memória da gente é uma coisa muito complicada, porque às vezes a gente lembra de coisas que os outros contaram, né? A gente não tem como comprovar se a memória é real, né? Existem pesquisas, inclusive, sobre como que a gente inventa memórias, né? Porque com o passar do tempo é natural a gente ir esquecendo. E aí eu tinha uma memória que eu não tinha muita certeza dela. E eu tive a comprovação dela encontrando lá em Coluna, que todo mundo sabe ali onde era a venda do seu José Xavier, né? Uhum. Na esquina ali, perto de casa. E, as filhas dele, a Adriana e a Simone. A Adriana mais nova, né? Um ano mais velha que eu, e a Simone da idade dos meus irmãos, assim, um pouco mais velha. E eu me apaixonei com a Adriana aos 4 anos de idade. Uma paixão avassaladora. Eu não sabia o que fazer, aí fui lá conversar com o seu bar, né? E o seu bar me deu o conselho que eu tinha que pedir a mão dela em casamento para o seu José Xavier e falar com ela que eu tinha, com ele, que eu tinha as melhores intenções, né, de casar com a filha dele e tal. E assim eu fiz. Esperei ele sair da venda, quando ele passou lá na porta de casa, corri atrás, bati na casa dele, aí Dona Helena atende. Dona Helena atende e falou assim, eu gostaria de falar com o senhor José e tal. Eu falei assim, ele está tomando banho, você quer esperar? Foi claro, eu sentei, esperei. Ele saiu do banho, veio, sentou numa poltrona assim à minha frente, né? Pois não, senhor José, eu gostaria, né, vim com todo respeito e tal, pedir a mão da sua filha Adriana em namoro, eu tenho as melhores intenções com ela, eu gostaria de casar com ela e tal. Aí ele ficou todo surpreso, assim, chamou a Adriana e Dona Helena. Aí, a melhor parte é o seguinte, quem me lembrou dessa, lembrou outras partes dessa história foi Dona Helena, quando eu a encontrei em 2017 lá em Coluna, que ela falou assim, meu primeiro Olha, genro e tal. E ela conta que ela segurava para não rir, e a gente estava do lado dele, segurando para não rir da situação, né? Aí ele também falou assim, se a Adriana aceitar, pode. E a Adriana, muito tímida, né? E aquela situação toda super embaraçosa, né? Aí ela balançou a cabeça, assim, que queria, então só você pode namorar com ela. Aí eu comecei a namorar com a Adriana, né? Todo dia à tarde eu ia lá e sentava no murinho, tinha um murinho embaixo, assim, na porta da casa dela, e a gente ficava conversando. Nem pegava na mão, nada, era não só é só conversa, né? conversando de longe. Aí passou um tempo, né, sei lá, uns 15 dias, 20 dias desse namoro. Na casa em frente morava a Dona Marta, que tem, né, 3 filhas. Eu esqueci o nome das filhas da Dona Marta agora, eu não lembro. Eu sei que uma era mais ou menos da idade do meu irmão Evaldo, a outra mais ou menos da minha idade, uma mais nova. Na época, eu devia ter 3 anos, assim, eu já tinha uns 4, né? E aí, elas ficavam brincando lá no jardim da casa delas e tal. E eu peguei e falei assim, não, eu quero brincar com as meninas ali, eu quero dar esse namorado. Namorar, sem namorar, já. Aí eu fui lá de novo perguntar para o seu Bal o que eu fazia, né?
E aí fui lá, falei com ele, tá? Ele falou, então você tem que falar com o senhor José Xavier, que você quer terminar e explicar os seus motivos e tal. Olha, que Aí eu interessante. peguei, voltei lá. Aí esse dia eu peguei, esperei ele tomar banho, né? Ele passou, eu esperei uns 20 minutos assim, bati lá e ele já chegou, me recebeu com a dona Helena. E aí eu informei o término, né, do meu relacionamento e tal. Ele falou, tudo bem e tal, né? Eu falei, pois é, eu preciso resolver algumas coisas na minha vida. Eu tinha ganhado um casal de galinha garnizé também, que estava me dando muito trabalho. Eu cuidava lá do quintal de casa e terminei meu relacionamento, né? E aí o mais mágico disso é que 40 e tantos anos depois, eu estou lá em Coluna, encontro com a Dona Helena e nós batemos um papo sobre esse dia e tal. E eu descrevi a sala da casa dela, que era maravilhosa, tinha um sofá preto, estofado, assim, com uma cristaleira no fundo, uma coisa que eu ficava encantado, né? Era muito mais bonita que minha casa, muito mais legal, assim. E eu ficava encantado com a casa A dela, né, e casa tal. dela. E ela me contando de como que era esse Zezé rindo da situação. Que memória bacana. E aí foi muito engraçado. Na época não foi engraçado, eu fiquei muito preocupado com a situação O que que toda. Aí eles é que aconteceu, acharam né? graça. E são pessoas muito queridas, né? Nossas famílias são muito amigas e tudo, né? Muito, muito bacana relembrar essas histórias, né? E rir com essas histórias. Ô, Fidelis, o que eu achei muito interessante nessa história é essa. Naquela época, as crianças conversavam com os adultos e levavam aquilo a sério, e os adultos procuravam passar para a gente a forma correta, né, ali de você lidar com as situações da vida. Isso que você vem falando, né, dessa conversa que você tinha com seu amigo toda vez que você ia ali, isso é muito interessante. Hoje a gente não vê tanto isso. A criança procurando um adulto, né, para poder ter esse diálogo de experiência, né? Hoje as crianças e adolescentes acreditam que são superiores aos adultos e sabem tudo, né? Não, mas aí eu acho que nós temos vários problemas aí envolvidos nisso, sabe, Messias? A primeira coisa é que hoje os pais, né, eles têm muito menos tempo para a criação de seus filhos, Correto. né? Nós vivíamos nossa infância, nossa adolescência mesmo, foi num outro ritmo, né? Você pensar aí que Uhum. um pai tem que sair de manhã cedo para trabalhar, muitas vezes o filho já até saiu para ir para a escola e volta, e quando o pai volta, às vezes a criança já está até dormindo, né? Essa vida muito corrida que exige dos pais, né? A mãe mesmo, a jornada dupla, Intensa. ela trabalha fora, trabalha em casa e tal. Isso vai dificultando muito essa relação, né? Eu acho que nós tivemos a sorte de um tempo onde a vida ela corria com menos urgência, né? Então, Certo. tanto as crianças tinham mais acesso aos adultos, né, para conversar e tal, como os adultos também tinham, né, uma certa Mais tranquilidade. disponibilidade. O contrário, por exemplo, se pegar a infância antes da minha, as pessoas mais velhas, né, por exemplo, a infância do meu pai e tal, não tinha essa coisa de adulto conversar com criança, não, né? Verdade. Eu já vi muita gente, por exemplo, que hoje você vê, por exemplo, os pais brincarem com os filhos, né, no final de semana, quando a gente tem tempo, brincar de qualquer coisa, ajudar a andar de bicicleta, né, ter é muito defendido isso, a participação dos pais na educação dos filhos, né? Que antes era só a mãe que educava, praticamente, né? O pai era só o provedor da casa, né? Então, hoje tem essa coisa. Mas você ainda vê homens falando assim, não, quem brinca com criança é outra criança. O homem não brinca com É, menino, não, sabe? verdade. Então, são questões do tempo, né, que a gente vai vivendo e que vão se transformando, né? A educação de pessoas mais velhas do que eu, né? Na década de passar a infância na década de 60, por exemplo, né? Que a minha foi uma parte na década de 70. Não tinha muito o afeto paterno. Você tinha um afeto materno. Certo. Sua mãe cuidava de você, né? O pai não tinha coisa de dar um carinho para o filho, dar um beijo no filho, né? Não É existia verdade. isso, né? Era uma coisa mais impositiva e não enche meu saco, não, me sai daqui, menino. Menino Mantinha não um distanciamento. Menino não participa de conversa de adulto, né? Não podia. Hoje, Os meninos estão no meio da conversa.
Inclusive porque também já tem outras informações de outros lados, né? Então, eles já têm condição de poder interpelar os pais deles com mais conteúdo, né? Com mais assertividade nas coisas, Mais né? sabedoria, né? Então, Os é meninos um estão bem informados. desafio, é um desafio para os pais hoje conseguirem, tanto serem mais atenciosos, mais carinhosos, conciliar isso com o trabalho, com uma rotina pesada, corrida da vida, né? E darem atenção para os seus filhos de uma maneira, né, bacana. Né? Então, eu vejo uma sociedade numa mudança muito rápida, né? E a gente tem que ficar muito atento a isso, né? Porque outro dia mesmo, problema da internet. A internet, a rede de computador não é problema algum. O problema é o uso que nós fazemos dela. Né? Uma criança ter Sim, acesso à internet, não tem problema. Agora, os pais têm que acompanhar qual que é o conteúdo que ele está acessando. Né? Até os certo. 18 anos ali, é importante que o pai saiba que os conteúdos ele está acessando, qual horário, quanto tempo ele fica na internet. Né? Também não dá para ele ficar 8 horas na internet. Né? Antes de dormir, e isso é para qualquer cidadão, homem, mulher, criança, adulto, é importante a gente desligar as telas uma hora antes, para a gente ter uma noite de sono confortável e tranquila. A tela, tanto a televisão como o computador ou o smartphone, o telefone, ela prejudica o nosso sono, ela não permite que a gente tenha um descanso completo. Né? Então, é uma coisa muito. Essa mudança da sociedade ela é muito complexa e a gente tem que ficar muito atento, né? Para conseguir dar respostas mais assertivas, para não se perder, né? No meio disso. Eu acho que os pais hoje, né? Eles estão vivendo uma forma de criar os seus filhos que nunca teve antes, né? Nunca teve, a sociedade nunca foi da forma como ela é, com essa conectividade toda, com a forma das relações, com um papo mais aberto, como você falou, né? As crianças já fazem perguntas difíceis muito mais cedo, né? E elas não querem qualquer resposta, elas não aceitam Não aceitam qualquer resposta. respostas fantasiosas, né? Então, os pais precisam ser claros, precisam ser objetivos naquilo ali, né? É um desafio, né? Bem complexo, né? E precisamos de entender que é novidade para todo mundo, tanto para a criança como com os pais, né? Interessante. Ô Fidelis, esse seu ponto de vista é muito interessante, mas às vezes a gente não atina por esse lado. Às vezes a gente sempre vai para o mais fácil. Naquela época era assim, e você trouxe um contexto assim da situação um pouco mais abrangente, né, para a população às vezes se atinar a isso que, né, nós estamos num processo evolutivo e que está muito assim rápido demais, né? Às vezes os pais e a sociedade no geral não consegue acompanhar. Isso que você está falando, eu corroboro com o que você está falando, que é a questão de hoje tem a dificuldade muito grande, né, dos pais ter aquele convívio mais acentuado com os filhos. E assim, as famílias, hoje, todo mundo na correria para poder ter uma vida melhor, qualidade de vida melhor, e aí acaba que às vezes dificulta nesse diálogo e nessa interação com os filhos. Ô Fidélis, veja bem, você teve essa história ali em Coluna, 8 anos, você chegou, vamos falar aqui do seu pai, porque o seu pai é uma figura muito importante para a nossa cidade, né? Ele teve um trabalho muito exemplar, as pessoas, muitos consideram ele ali como um dos melhores gestores daquela época e tudo, visionário. Você conseguiu acompanhar essa história ali do seu pai? Como é que foi aquilo ali? Você tem essa memória viva ainda? Demais da conta. A primeira coisa é que eu fiz campanha contra ele, né, Messias? Porque eu não queria que meu pai fosse eleito de jeito nenhum, não. Meu pai é meu pai, ele não tinha que ser pai da cidade toda, não. Eu fiz campanha do Lapinha. Lapinha é meu amigo e eu fiz campanha para ele, cantava a musiquinha dele e tal. E aí passou a eleição, eu tinha 3 anos de idade na época, eu não sabia que tinha acabado a eleição, né? Então eu continuava fazendo campanha para o Lapinha. Então, quando ele passava na porta da minha casa, eu corria para a grade, pendurava na grade, começava a cantar para ele. Ele vinha, me cumprimentava e tal, a gente ficava conversando e tal. E eu não entendia que já tinha passado o processo da eleição, né? E eu queria que ele é que fosse o prefeito para deixar meu pai liberado, meu pai cuidar de mim, mas meu pai tem que cuidar de mim, tem que cuidar da cidade toda, Da não, cidade toda, não, né? né? Aí depois eu fui entendendo o processo e começando as obras, né, da prefeitura,
eu lembro muito que assim, meu pai ele acordava às 7 horas para ir na missa, né? Todo dia, ele ia à missa na época, todo dia de manhã. E aí ele voltava da missa, a gente tomava café da manhã junto, e eu ia com ele no Fusca da prefeitura acompanhar as obras. Eu acompanhei todas as pontes, todas as escolas que conheceu na zona rural, ficava enchendo o saco dos trabalhadores, perguntando: o que é isso? O que é que você está fazendo? Posso ir aí? Deixa eu te ajudar, não sei o quê. Fiz ótimas amizades. Depois, quando começou a rede de esgoto lá em casa, que é outra memória fabulosa, assim, que para mim era uma coisa, né, de outro mundo, aquele tamanho de buraco, e a gente brincando nas manilhas, a gente tava com a meninada brincando nas manilhas e tal, e eu passava o dia brincando nas obras lá e tal. Eu lembro muito do Mendonça, que trabalhava na Mendonça. prefeitura. O Mendonça é legal, ele era legal demais, eu acho que era o cara que tinha mais paciência comigo. Mendonça, Aí ele figuraça. conversava muito comigo, e aí tinha uma história que tinha que merendar, né? A gente merendava 4 horas da tarde, tinha que entrar para merendar. E eu não queria merendar de jeito nenhum, eu queria ficar brincando lá na obra, lá, e acompanhando os trabalhadores, perguntando para eles o que eles estavam fazendo, como é que era e tal. Aí minha mãe falou que eu tinha que merendar. Eu falei: mas eles não estão merendando, não. Por que que eu não, por que que só eu que vou merendar? Eles também têm que merendar. Né? E foi aquela confusão. Aí nós combinamos, o dia que ligou a rede de esgoto lá em casa, minha mãe ofereceu uma merenda para todos os Os trabalhadores, para trabalhadores. todo mundo lá, bolo, biscoito, pão lá que ela fazia, né, um café com leite. E aí teve essa festa lá e nós merendamos lá na porta de casa. Para mim foi um negócio assim De outro muito mundo. bacana, né? Essa merenda na rua foi uma festa, na verdade. E aí depois eu não sabia disso, não sei se foi o Mendonça ou se foi um outro trabalhador que me contou isso, que estava lá na obra agora, que eu não me lembro, que aí virou tradição. Toda casa que tinha água e a rede de esgoto ligado, oferecia uma merenda para os trabalhadores na tarde, no dia que a Trabalhadores. água era ligada. E aí diversas Oh, casas pela cidade foram reproduzindo essa merenda lá na parte. Essa parte eu não lembro, francamente, assim, eu não lembrava. Foram eles que me contaram, muitos anos depois, que me contaram dessa coisa que a merenda virou uma coisa. Ligou a rede de esgoto, tinha a aí casa, saía a né? merenda. Saía a merenda lá e tal. Eu provavelmente devia estar em todas elas, mas eu lembro da merenda na porta da minha casa. E depois eu lembro, isso aí também tem fotos para comprovar também, né? Porque quando começou a colocar o broquete, foi em frente à venda, hoje é a venda do Geraldo Martins, né? O broquete ele começou na Várzea para depois vir para o centro, né? Começou lá na época a Várzea terminava mais ou menos por ali, né? Não tinha aquela extensão Não toda, tinha né? intenção, né? Aí o broquete começou a ser colocado lá na Várzea, né? Que para mim era um outro lugar, né? Assim, a Várzea era longe lá de casa, né? E aí sair lá de casa para ir na Várzea também, o negócio às vezes tinha que ser meio escondido, porque a mãe me negociava que eu ficava mais por perto, né? Mas aí eu lembro do dia que começou a colocar o broquete, lá foi uma festa, a cidade toda foi lá ver e acompanhar, né? A primeira. E teve uma coisa um pouco antes, disse que caiu uma tempestade e perdeu-se muito broquete, foi uma confusão para recuperar isso, sabe? Porque eles estavam secando ao sol e o tempo virou de uma hora para outra, caiu uma grande tempestade e aí os trabalhadores correram para cobrir o cimento, né, para não deixar o cimento molhar, e não deu tempo de aproveitar todos os broquetes. Mas aí depois eles arranjaram uma coisa, lá nesse início, lá mesmo tem uns lugares que dá para ver, e passaram uma massa, completaram os broquetes com massa só de cimento, né, e areia. Tem uns que são mais lisinhos, assim, você for olhando ali na base, ali você acha desses broquetes que foram recuperados, foram salvos lá pelos trabalhadores depois, para não ficar no prejuízo, né? A fábrica de Interessante. broquete ficava ali na rua São João Evangelista, né? Na curva ali, em frente Eu onde... lembro. Do lado da casa do Thor, né? Não, tinha uma marcenaria lá, tinha marcenaria Tinha uma do... cenaria ali perto, depois do Zé Calixto, né? É, é do Depois do lado Zé dessa Calixto. marcenaria lá, que era a fábrica de broquete. E aí eu acompanhei isso tudo. Nossa, ia lá ver a britadeira, quebrar pedra para fazer broquete. Era uma máquina que parecia coisa de filme de ficção científica, assim, uma máquina grande, barulhenta, e quebrando as pedras para fazer os broquetes, né? Então eu acompanhei
essas obras todas lá em Coluna e tal. Eu conheci a zona rural de Coluna toda por causa disso, né? Eu ia com meu pai de escola na zona rural, as pontes que estavam sendo feitas, né? As estradas, brincar no barranco, né? Com a retroescavadeira da prefeitura abrindo estrada lá, era bom demais da conta. Nós vamos continuar com esse papo aqui, com o Fidelis aqui, gente. Ele vai continuar contando as histórias que o pai dele fez ali na cidade, naquela época. E não largue a telinha, não. Você vai ficar guardando e a gente vai voltar agora para a gente continuar esse papo que está maravilhoso, está gostoso demais. É uma satisfação muito grande conversar aqui com o Fidelis.